os nossos pensamentos, nossos comportamentos e os nossos sentimentos determinam a nossa vibração. E é a nossa vibração que determina a nossa realidade. Vamos falar hoje mais sobre pensamentos? Eu sou a Lu e aqui eu trago reflexões e práticas sobre reconectar com a própria energia e como viver em coerência com os nossos desejos. Nos outros vídeos eu falo muito sobre emoções e hoje eu quero trazer o lado dos pensamentos como um dos pilares da coerência energética, ou seja, do nosso alinhamento entre o físico, o mental, o espiritual, no caminho, na jornada de autorrealização e de realização. Uma vez eu ouvi uma explicação muito lógica e de uma forma mais didática, mais lúdica, para explicar como os pensamentos funcionam na criação da nossa realidade. E a definição era da seguinte forma: é como se Deus tivesse colocado os pensamentos para a gente como uma forma desacelerada da criação da nossa realidade. Ou seja, se a nossa vibração que determina a nossa realidade, o que está sendo apresentado para a nossa vida, isso, e a vibração é a união dos pensamentos, dos sentimentos e das ações, os pensamentos, eles passam na nossa cabeça de uma forma muito rápida. Muitos pensamentos a gente não tem consciência de que está passando na nossa cabeça. E aí, para que a gente tome consciência de quais são os pensamentos mais dominantes na nossa mente, a realidade mostra pra gente quais são os pensamentos. Ou seja, se na minha vida o que eu estou vendo, o resultado que eu estou tendo da minha vida é de muita abundância, de retornos, eu me sinto próspera, quer dizer que eu estou alimentando na maior parte do tempo pensamentos prósperos, pensamentos abundantes. Se são pessoas que me acrescentam, que eu estou rodeada de pessoas que me acrescentam, se as pessoas que eu mais convivo são pessoas que realmente faz sentido para o meu crescimento, para a minha expansão, a maioria dos meus pensamentos, eles estão ancorados na abundância e na prosperidade. E assim também funciona do oposto. Se eu não estou satisfeita com a realidade que eu estou vivendo, se as pessoas que estão sendo atraídas para mim, que estão se manifestando, que estão na minha vida no momento, são pessoas que não estão agregando, são relações tóxicas, pessoas que não te expandem, e sim, pelo contrário, te limitam, te diminuem. Isso quer dizer que a maior parte dos pensamentos que você está alimentando são pensamentos escassos, são pensamentos limitantes, são pensamentos que não te fazem crescer. Então é como se a lógica da vida, a lógica do universo, de Deus, é trazer o pensamento de uma forma assim desacelerada através das nossas experiências. As experiências que estão sendo manifestadas para a gente, os nossos resultados e etc., são os nossos pensamentos mais predominantes. E quando eu entendi isso dessa forma, para mim fez muito sentido. E é uma forma mais prática de entender de como os pensamentos funcionam. E nessa dinâmica da gente olhando para fora, a gente consegue entender o que está dentro. A essa dinâmica toda a gente dá um nome de vibração. É o que está sendo manifestado.
É o que nós estamos emitindo, nós estamos recebendo da vida, do universo. David Hawkes, no seu livro Deixari, traz a seguinte frase: nossos pensamentos determinam a extensão em que manifestamos nossos talentos e habilidades, e elas programam a qualidade e quantidade dos nossos sucessos ou falhas. Os nossos sentimentos produzem o tipo de pensamento que vai nos guiar para o sucesso ou fracasso em qualquer esforço. Ou seja, aquele pensamento que a gente mais alimenta na nossa vida, ele também está conectado com as nossas habilidades. Por exemplo, se eu me considero uma pessoa criativa, eu vou praticar atos de criatividade. Já do contrário, se eu não me acho criativa, eu não vou nem me arriscar. Consegue entender? Então, é uma perspectiva de mudar a forma como a gente pensa sobre nós mesmos. Muitas pessoas dão para esse dinamismo de falar sobre o que pensamos de nós mesmos ou os pensamentos que a gente alimenta sobre nós mesmos. Algumas pessoas denominam isso como autoimagem. É a gente alimentar uma autoimagem que faça sentido com a gente, uma autoimagem que nos levam para aquele lugar onde a gente quer ir, aquele lugar que a gente quer chegar. Então, se eu quero ser uma pessoa criativa, eu passo a acreditar que eu sou uma pessoa criativa e assim eu vou agir, eu vou me comportar como uma pessoa criativa. E assim eu coloco as mãos na massa, eu começo a praticar a minha criatividade. E é isso que David Hawkes traz nessa frase, que o pensamento que a gente mais alimenta, ele vai determinar o nosso sucesso ou fracasso dentro daquela habilidade, dentro das nossas próprias habilidades. E ele ainda acrescenta nessa frase o seguinte: sentimentos são a chave para a expansão ou constrição dos nossos talentos, habilidades e ações. Os sentimentos determinam pensamentos e os pensamentos que mantemos em mente determinam os resultados. Ou seja, tudo o que eu falei aqui nesse vídeo. Você pode começar a observar que por trás de cada pensamento existe um sentimento. Pensa em alguma afirmação aí no momento e observe qual foi o sentimento que essa afirmação trouxe para você. E assim também acontece do contrário. Os nossos sentimentos, eles alimentam também os nossos pensamentos. E aí isso vira um ciclo. Eu já falei anteriormente em outro vídeo que nós podemos mudar os nossos sentimentos. Vou deixar um link na descrição, ou se aparecer por aqui, é o vídeo Emoções e Sentimentos, tem diferença? Os sentimentos, eles podem ser mudados através dos nossos pensamentos. Começa a observar, se você sente, na maior parte do tempo, uma frustração, você está insatisfeita com a sua realidade. Começa a observar quais são os pensamentos que estão aí por trás. Quais são os pensamentos que mais aparecem para você. Com certeza, no fundo, vai ter algo parecido com: eu não faço nada bom, eu sou insuficiente, não sou capaz. Ou talvez você está terceirizando também essa frustração a outras pessoas. É culpa sempre de alguém. Geralmente, a frustração, quando a pessoa não está nesse caminho consciente ou caminho do autoconhecimento, um dos primeiros níveis é terceirizar a vida, colocar as responsabilidades para um terceiro. Então, começa a observar quais são os seus pensamentos. E a partir dessa observação dos seus pensamentos mais predominantes, se você
quando você entender que são pensamentos limitantes, pensamentos que não te elevam, que não te fazem crescer, você pode mudar a forma como você se sente, mudando esses pensamentos. E não é de uma forma falsa. No início, pode até parecer um pouco falso, porque o seu cérebro vai estar acostumado com essa realidade, vai estar acostumado com esse pensamento. E quando o nosso cérebro começa a receber novas informações, uma possibilidade de mudança, ele tende a não acreditar. É como se ele estivesse nos defendendo do novo, entendesse o novo como uma ameaça. Então, existem caminhos para as mudanças. Ou você começa a observar os seus sentimentos, para que assim você mude os seus sentimentos, ou você observa os seus pensamentos, e na mudança dos pensamentos você muda, assim você muda consequentemente os seus sentimentos. Quando eu comecei a entender essa dinâmica de vibração, de alinhamento, eu tive acesso a essa informação, tudo isso que eu estou falando para você. E para mim, no início, mudar o pensamento foi muito, muito desafiador, porque isso me trazia uma ansiedade. É como se eu começasse a me proibir de pensar certas coisas. Não, eu não posso fazer isso, não posso pensar nisso. Ai, eu não posso sentir isso. Mas esse não é um caminho para nossa mudança interna. O melhor caminho é você aceitar o que você sente. Quando você aceita o que você sente, você traz à tona o que está ali dentro. Você traz à tona o que está no seu inconsciente. E aí, o mesmo autor da frase que eu trouxe, David Hawkes, ele define esse processo como deixar ir. É quando você traz uma emoção à tona, você observa essa emoção, você fica ali só observando, deixa ela vir, só aceita, seja consciente. Você está com inveja? Ok, eu estou com inveja. Ok, inveja, estou te vendo. E aí, quando você começa a observar esse movimento, simplesmente vai embora esse sentimento. Porque quando a gente reprime, quando a gente não quer sentir, essa emoção vai indo lá para o inconsciente. Então ela continua aqui. Aí só a gente não está conseguindo ver, mas ela continua ali. E um dia ela vai voltar. E ela vai voltar de uma forma mais potente. É por isso que acontece os ciclos da nossa vida. Tudo aquilo que a gente não trabalha, que a gente não traz para o nosso consciente, vai voltando de alguma forma para nos dar essa consciência. Então, é da mesma forma, esse movimento de deixar ir funciona da mesma forma de uma meditação. Quem já meditou aí, ou quem sabe como se dá a meditação você para e observa o seu pensamento. Você observa o presente, observa o que está acontecendo. Você vai fazer a mesma coisa com o seu sentimento. Parar e observar o que você está sentindo. Vai trazer a consciência. E enquanto você observa, aquilo vai indo. Porque você aceitou. Você trouxe para um nível mais expansivo, de um nível energético mais expandido. Para quem conhece a escala dos níveis de consciência, pode observar que a aceitação ela está ali dos níveis mais altos de consciência. Então, quando a gente atinge níveis de consciência mais alto, a nossa vibração aumenta. Olha como é lindo tudo isso. E eu fico muito empolgada realmente de falar isso, porque para mim tudo isso faz muito sentido. E entender toda essa dinâmica de como funciona
as vibrações, como funciona a energia, como funciona a nossa expansão de consciência, nos traz mais entendimento, mais conhecimento e realmente um poder da gente mudar a nossa realidade. E eu espero muito que tenha feito sentido esse vídeo hoje para você. E se fizer sentido, compartilhe com alguém que você quer levar também tudo isso que eu falei hoje. E até o próximo.